Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 10º episódio desta série de modo treinador no UFC 25, com o Nashville MLS. Neste episódio vamos cobrir os últimos jogos da época regular. Começamos em casa, frente ao DC United, e depois fazemos-nos à estrada para defrontar o New York City FC e o Chicago Fire. Depois destes 3 jogos, iremos conhecer o nosso adversário na primeira ronda dos playoffs. Se a época regular terminasse agora, o nosso adversário na primeira ronda seriam os New York Red Bulls. Vamos agora ao resumo do primeiro jogo do episódio, cujo 11 inicial escolhido foi este. O Nashville recebeu o DC United naquele que foi o último encontro da época regular em sua casa, no Geodis Park. Os azuis e amarelos foram surpreendidos com a entrada forte dos visitantes, que se adentraram no marcador logo aos 6 minutos. A defesa descompensada do Nashville deu espaço suficiente a Cody Pietro para fazer abanar as redes de Karl Letitsa. A resposta veio de uma jogada de entendimento entre Yeboah e Mukhtar. No cara a cara com o guarda-redes, o avançado acabou por rematar à figura. Aos 26 minutos, o mesmo Yeboah deu uma grande bola a Surridge para empatar, mas Miller bloqueou a finalização cruzada do inglês. Pouco depois esteve à vista o 2-0, Zimmerman deixou escapar Badji, que encontrou Hopkins completamente isolado. Karl Letitsa salvou a sua equipa com uma defesa in extremis. Os visitantes acabaram por ampliar a vantagem numa jogada de insistência. Letitsa defendeu o remate, a defesa do Nashville tardou em sacudir e acabou desarmada. Badji assistiu Cody Pietro, que de primeira fez o bis na partida, atirando para o lado esquerdo da baliza. A fechar a primeira parte, o Nashville teve uma saída rápida para o ataque. Sam Surridge fez um passe longo que deixou Yeboah na cara do golo. O italiano não desperdiçou a oportunidade e atirou para o fundo das redes de Miller. A turma do Tennessee continuou a procurar o golo do empate no segundo tempo. Aos 74 minutos, Vasic lançou uma bola em profundidade para Surridge, que adiantou de cabeça para Yeboah. O avançado teve uma grande oportunidade, mas Miller tornou a levar a melhor no duelo e fez a mancha. No final do encontro ainda houve espaço para outro lance de perigo, desta vez do conjunto visitante. Herrera avançou pela direita e assistiu Badji, que levou a bola ao poste da baliza. Resultado final, 2-1 para o DC United. Com esta derrota torna-se praticamente impossível chegarmos ao segundo lugar. O Orlando City e o Philadelphia acabaram por empatar esta jornada, pelo que se tivéssemos ganho ainda havia alguma chance. A dúvida neste momento é saber se iremos apanhar os Red Bulls ou Columbus Crew na primeira ronda dos playoffs. Frente ao New York City FC, decidi experimentar um novo esquema tático, o 4-2-4, para dar minutos de jogo a Shaffelburg e a Muil, já a pensar nos playoffs. O Nashville foi a Nova York na penúltima jornada da época regular. O New York City entrou bem na partida. Rodrigues aproveitou um belo passe em desmarcação para exigir uma grande defesa a Karl Letitsa. O conjunto da casa inaugurou o marcador no lance em que Letitsa ficou mal na fotografia. O Wolf conduziu o ataque, fez a bola surgir para Bakrar finalizar com sucesso. Aos 24 minutos, Aidini arriscou de fora da área e obrigou Freeze a defender para canto. O melhor momento dos visitantes foi, no entanto, com Yeboah, que recebeu o esférico de Aidini em boa posição e fuzilou a baliza. Freeze foi obrigado a espalmar a bola para evitar o golo. Já depois do intervalo, Shaffelburg avançou com liberdade pela esquerda e assistiu Yeboah, que atirou por cima do alvo. O New York mantém assim o último lugar de acesso aos playoffs. O Nashville ruma agora a Chicago para fechar a época regular. Vamos agora ao último jogo da época regular, onde voltei a alinhar com os inicial e esquema tático do costume. O jogo entre Chicago Fire e Nashville foi livre de qualquer pressão. Os anfitriões não irão marcar presença nos playoffs, ao contrário dos visitantes, que têm o acesso já garantido. A formação do técnico português colocou-se à frente no marcador aos 26 minutos. O roubo de bola de Kelvin Yeboah no meio-campo deixou o camisola 26 livre para correr em direção à baliza. O avançado, que é o melhor marcador do campeonato, apontou o gol número 27 na competição. No segundo tempo, Kuipers aproveitou um passe rasteiro de Acosta, que apanhou de surpresa aos centrais do Nashville para empatar a partida. Aos 62 minutos, Surridge lançou a desmarcação de Yeboah. O italiano venceu no duelo físico com Navarra e finalizou em jeito para fechar as contas do jogo. O Nashville termina a época regular em terceiro lugar e fica agora à espera de saber quem irá defrontar na primeira ronda dos playoffs. Vamos então conhecer a Playoff Picture deste ano. O nosso adversário na primeira ronda serão os New York Red Bulls. Os restantes duelos são Philadelphia Union, New York City FC e Orlando City contra Columbus Crew. O UFC 25 segue o formato de edições anteriores da MLS, em que o primeiro classificado da época regular avança diretamente para as semifinais da conferência. Por essa razão, o Inter de Miami fica dispensado de disputar a primeira ronda e o mesmo acontece no Oeste com o LA Galaxy. Pequeno update sobre a taça norte-americana. O
o LAFC bateu o FC Dallas por 2-1 e sagrou-se o campeão da prova. Fechamos agora o episódio com as principais estatísticas da época regular. Kelvin Yeboah foi o melhor marcador com 28 gols em 33 jogos. Segue-se depois Bouanga e Baribo, do LAFC e Philadelphia Union, com 24 e 21 gols respectivamente. Nas assistências, Mukhtar foi dono e senhor com 15 assistências em 32 jogos. Destaque também para Surridge e Taylor, do Inter de Miami, com 12 e 11 passos finais. Em último lugar, mas não menos importante, André Blake, Carlo Letizia e McCarthy, do LA Galaxy, ocupam o top 3 dos melhores guarda-redes, com 16 e 14 jogos sem sofrer golos. Vemo-nos no próximo episódio, onde iremos cobrir a caminhada do Nashville nos playoffs.